Olá! Vem comigo mergulhar em mais uma obra. Não, você não vai acreditar. Machado de Assis, claro. Qual obra? Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Isso! Você está no Estação Educação. Eu sou a professora Gisele Manhães. E que obra, né? Leitura obrigatória, claro, em vários vestibulares. Bom, Machado de Assis, falar desse autor é um desafio. Mas por quê? Porque é um dos maiores representantes da literatura brasileira. Foi o responsável por inaugurar o realismo no Brasil, que teve, claro, como marco a obra Memórias Póstumas, de Brás Cubas, publicada em 1881, uma história que é ambientada no Rio de Janeiro. Mas quem era Brás? Era filho abastado da família Cubas. É o narrador do livro. Conta suas memórias escritas após a sua morte. E nessa condição é o responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Agora, um spoiler. Isso, só um pouquinho sobre o enredo. Aqui vai um pouco do enredo. Não posso contar tudo, né? Cadê a curiosidade? Tem que ler, até porque é uma obra que é muito pedida para a prova de vestibular. Muitos vestibulares exigem a leitura dessa obra de Machado de Assis. Brás Cubas, o nosso personagem principal. É ele que narra a história. Então, narrador de primeira pessoa. É um defunto autor. Já ouviu falar? Ele não é autor defunto. Ele é um defunto porque ele vai narrar a sua história depois da sua morte. Ou seja, fazendo a sua autobiografia. Então, narra a partir do momento do episódio de sua morte. Que coisa, né? A infância dele é marcada por privilégios e caprichos, claro, patrocinados pelos pais. Que nós temos aí Bento, que vai aparecer nessa obra tomando uma decisão. Mas para um pouquinho. Bento é o pai de Brás. E de sua infância? Será que ele registra alguma coisa? Claro, vem comigo. Ele registra o contato com o seu colega, qual colega? Quincas Borba, seu amigo de infância, seu amigo da juventude. Aos 17 anos, Brás se apaixonou por Marcela. Isso, olha, uma prostituta de luxo, hein? Embora na obra não há em nenhum momento esse termo. O autor utiliza a ironia e eufemismo para que o leitor alcance esse significado, esse entendimento de Marcela ser uma prostituta. Marcas próprias do estilo machadiano. Seu pai, Bento, para dar um basta a essa situação, até porque Brás gastava muito dinheiro, investia em Marcela nesse relacionamento. Mas o seu pai, Bento, para dar um basta à situação, manda o seu filho para a Europa estudar direito. Mas depois de um certo tempo, ele retorna para o Brasil, especificamente Rio de Janeiro, até porque a obra, o ambiente em que ocorre a obra é o Rio de Janeiro. Então lá ele conhece quem? Eugênia. Eugênia e a despreza. Adivinha por quê? Por ela ser manca e pobre. Claro, né? Já que a prioridade de Brás era manter as aparências.
e permanecer, olha, manter as aparências e permanecer no seu círculo de elite social. Então, ele não poderia, digamos, sujar sua imagem. Mas, como é só um spoiler, ao decorrer da história, ele enamora-se, se apaixona por Virgília, que é parente de um ministro da corte. Porém, Virgília acaba se casando com Lobo Neves. Que história! Brás, então, ele até tenta ser ministro do Estado. Isso, mas fracassa. Quantos fracassos, quantos pontos negativos a obra vem mostrando. Depois que ele tenta ser ministro do Estado, que fracassa, ele funda um jornal. A fundação do jornal, que o que ocorre? Fracassa novamente. Então, é uma história que passa os fracassos de Brás. E grande parte das personagens da história que fizeram parte da vida de Brás, também, grande parte morre. Meu pai, e agora? É com ironia que nesse processo, Brás, o nosso autor, o nosso narrador, o nosso protagonista, pega uma pneumonia. E aí, com a pneumonia, ele morre aos 64 anos. Que história, né? Marcada por tantos eventos. E ele termina de contar a sua história analisando tamanha quantidade de negativas, mas identificando um saldo. Que saldo é esse? É quando ele fala: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Deixando claro para você que está me ouvindo que toda a obra, essa obra é a que marca o realismo aqui no Brasil. Então, Machado de Assis é o nosso autor que marca o realismo. É uma obra que muitas das vezes é leitura obrigatória, conforme já citei anteriormente, em muitos vestibulares. Que desafio falar dessa obra de Machado de Assis. Mas você gostou, né? Vai ler o livro? Isso. Bom, por hoje ficamos por aqui. Até breve. Um abraço.